E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós ouvimos Jesus falar conosco, amém? E eu tenho certeza que Jesus, ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração nesta noite, amém? Vamos estar meditando na palavra do nosso Deus, lá no livro de Mateus, capítulo 11. Se as irmãs quiserem acompanhar, irmãs, Mateus, capítulo 11. Você que veio aqui nesta noite, né, em busca de uma palavra da parte de Deus, eu tenho certeza que Jesus, ele vai falar aqui nesta noite, irmãs, que nós possamos abrir o nosso coração, amém? Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Mateus, vou esperar todas as irmãs encontrarem, amém? Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Amém, irmãs? A palavra do nosso Deus, ela começa assim, no versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, Jesus. Nesta noite, irmãs, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o jugo de Jesus e sobre o fardo de Jesus. Essa é a palavra que o Espírito Santo tem colocado no meu coração ali na minha casa ontem. E eu estava ali meditando, né, e falei com Jesus para Ele me dar uma palavra que nós, né, estamos precisando. Porque nós precisamos, irmãos, né? A gente tem os nossos afazeres, os filhos para cuidar, esposo para cuidar, tem os nossos serviços, e nós deixar aqui para a minha vida e para a sua vida nesta noite. No versículo 28, irmãs, a palavra de Deus, ela começa assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus aqui, ele está nos fazendo um convite: vinde a mim. Aí Jesus fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Esse é o convite que Jesus, ele está nos fazendo nesta noite, para nós ir até Ele. E por que Jesus falou assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei? Porque Jesus já sabia, irmãs, que neste mundo a qual nós estamos vivendo, nós íamos enfrentar dificuldades, passar por momentos difíceis na nossa vida. Mas Ele deixou esse convite. E quando Jesus nos faz esse convite para nós ir até Ele, Ele nos dá certeza, se nós for até Ele, Ele vai nos dar alívio. E no versículo 30, irmãos, que fala assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, glória a Deus. Eu quero começar nesta noite dizendo para você, nesta noite que se encontra aqui sentado nessa cadeira, né, que quantas das vezes, né, irmãs, a gente está carregando um fardo muito pesado. E às vezes esse fardo que nós carregamos, às vezes pode ser alguma preocupação, às vezes com os nossos filhos, às vezes uma enfermidade, às vezes o fardo pode ser uma ansiedade, uma depressão, às vezes pode ser uma dor do passado que nós carregamos no nosso coração. Às vezes pode ser um momento, às vezes algo que aconteceu lá no passado e você carrega até hoje. Mas Jesus hoje, Ele está fazendo um convite para você nesta noite, para você ir até Ele. Porque quando você for até Ele, Ele te dá certeza nesta noite que Ele vai te dar alívio. Glória a Deus.
E somente o nosso Jesus, irmãs, pode nos dar alívio. Aleluia, glória a Deus. Somente Jesus, Ele pode tirar dos meus ombros e dos seus ombros o fardo pesado que nós carregamos. E como eu falei, irmãs, todos nós carregamos um fardo pesado, um jugo, porque nós vivemos numa sociedade que a gente vê tantas coisas acontecendo, a gente vê tantas notícias ruins acontecendo, e às vezes acontece mesmo no nosso lar, na nossa casa, e nós vamos colocando tudo nos nossos ombros, irmãs, e vamos carregando. A gente vai colocando tudo nas nossas costas, nos nossos braços, e vamos carregando. Às vezes até mesmo sem força, às vezes até mesmo sem ânimo, sem vigor, a gente vai carregando, a gente vai se arrastando. Quantas das vezes nós não estamos mais com aquele vigor, com aquele ânimo? Quantas das vezes nós saímos da nossa casa para vir para a casa do Senhor com um fardo tão pesado, que às vezes nós saímos dos nossos lares nos arrastando para vir para a casa de Deus. Às vezes nós assentamos nessa cadeira que só Jesus sabe que nós temos carregado. Às vezes nós abrimos um sorriso, às vezes nós conversamos, mas só Jesus sabe que nós temos carregado nos nossos ombros. Só Jesus sabe a dificuldade que nós temos passado. E hoje eu vim aqui nesta noite da parte de Jesus, da parte do Espírito Santo, para falar para você que está aí nesta noite, nessa cadeira. Aleluia. Jesus, Ele está aqui nesta noite, e Ele diz para você nesta noite, aleluia, glória a Deus: entrega nas mãos dele esse fardo pesado que você está carregando. Entrega nas mãos dele esse fardo que você está carregando, que está pesado demais, que você não está suportando mais. Entrega nas mãos dele hoje. Oh, Jesus, Ele se encontra noite, e Ele está dizendo para mim, para você nesta noite, que esse fardo que você está carregando não é para você carregar, porque Ele fala na palavra dele que o fardo dele, igreja, é leve. Glória a Deus, aleluias. E quantas das vezes também, irmãs, as pessoas querem colocar nos nossos ombros um fardo sobre as nossas vidas, às vezes um fardo que nem ela mesma está carregando, nem ela mesma tem força para carregar, e ela quer colocar nos nossos ombros para nós carregarmos. Quantas das vezes, irmãos, quantas das vezes, às vezes as pessoas acham que aquilo que ela está passando, que nós também temos que passar, que aquilo que ela está enfrentando, que nós também temos que enfrentar. Mas Jesus, igreja, Ele deixa bem claro na palavra dele, que é para nós tomar sobre nós o jugo dele e aprender dele, que é manso e humilde de coração, que nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Nós que somos mulheres, estou falando para as irmãs, de mulher para mulher, porque eu também sou mulher. Nós cuidamos do nosso cabelo, cuidamos das nossas unhas, né? Cuidamos da nossa aparência. É errado, irmã Fernanda? Não, nós temos que nos cuidar mesmo, irmãs. Mas às vezes nós esquecemos de tirar o tempo para nós cuidar da nossa alma. Às vezes nós temos tempo para cuidar de tudo, irmãs. Às vezes quando nós não temos tempo, nós arrumamos um tempo para cuidar de tudo, mas nós não tiramos o devido tempo para cuidar do que é mais importante, que é a nossa alma. Às vezes nós paramos para pensar e começamos a pensar em tantas coisas, porque hoje em dia está assim, a gente pensa em tantas coisas, e nós não paramos para pensar como está o nosso coração, como está a nossa alma diante do nosso Deus. Nós tiramos tempo para tantas coisas, irmãs, mas às vezes nós paramos, nós esquecemos de parar e pensar e analisar como está a nossa vida diante do nosso Deus. E Jesus, Ele nos faz esse convite nesta noite: vinde a mim. Eu não sei como se encontra, eu não sei o que as irmãs têm passado, eu não sei o que as irmãs, têm enfrentado no seu dia a dia.
Eu só sei que é difícil a nossa caminhada, irmãs. Eu só sei que está sendo difícil a nossa caminhada aqui nessa terra. Cada vez que passa vai acontecendo mais coisas. Cada vez que passa a gente vai vendo mais coisas acontecendo. E está ficando difícil a gente viver neste mundo, irmãs. Cada vez que passa as coisas se estreita mais, se aperta mais. Quando a gente para conversar, quando eu paro para conversar com algumas irmãs, elas têm falado para mim: nossa, irmã Fernanda, está tão difícil. É tanta coisa, irmã Fernanda, que acontece. Ai, irmã Fernanda, eu acho que eu não vou suportar mais, porque a luta está grande demais, o fardo está pesado demais. Mas eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, irmãs, Jesus, Ele não coloca nos nossos ombros um fardo pesado que nós não conseguimos suportar. Jesus, Ele não coloca nos nossos ombros um fardo que vai nos adoecer, que vai nos levar à depressão, que vai nos levar à ansiedade, que vai nos levar ao medo. Jesus, Ele não coloca. Muitas das vezes quem está colocando esse fardo pesado nos nossos ombros são nós mesmos que estamos colocando esse fardo. Aleluia. E eu quero que você nesta noite pare para pensar um pouco e comece a analisar a sua vida e comece a pensar que fardo que você tem carregado nesta noite. Eu quero pedir às irmãs que fechem os olhos nesta noite, irmãs, e comece a analisar a sua vida. Comece a pensar aí que fardo que você tem carregado. Que fardo que você tem carregado nos seus ombros, que está pesando demais, que está deixando você cansada, que está deixando você oprimida. Comece a pensar nesta noite. Que fardo que você tem carregado? Que fardo que você tem colocado nos seus ombros? Aleluia, glória a Deus. Jesus, Ele quer nesta noite, Jesus nesta noite Ele está dizendo para você: sabe esse fardo aí que você pensou que você está carregando e está difícil, está pesado? Jesus nesta noite Ele está dizendo para você que esse fardo aí Ele já carregou na cruz do Calvário. Esse fardo aí Jesus já carregou por mim e por você, igreja, na cruz do Calvário. Esse fardo não é para você carregar mais. Esse peso não é para você carregar mais, porque esse fardo, esse peso, Jesus carregou na cruz. Jesus levou naquela cruz por você. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Sabe esse fardo, irmãs, que pesa tanto, que às vezes dá vontade da gente entrar para dentro de um quarto e não sair mais. Aleluia. Jesus, Ele está dizendo para você nesta noite: lança sobre mim. Aleluia, glória a Deus. Lança sobre toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Se nós começar, irmãos, começar a analisar o amor desse Jesus por nós, se nós começar a ter noção do amor desse Jesus por nós, nós começava a descansar nos braços dele, irmãs, porque Ele nos ama de uma forma tão grande, Ele cuida de nós de uma forma tão grande, tão amorosa, que quando Ele vê nós sofrendo, que quando Ele vê, aleluia, glória a Deus, nós passando por algum momento difícil, Ele está ali pertinho de nós. A única coisa que Ele está querendo é que nós lança sobre Ele, é que nós entrega nas mãos dEle. Só que nós temos um problema, irmãs, que quando nós às vezes vamos lá e colocamos nas mãos de Jesus, nós queremos ir lá e pegar de volta para resolver. Muitas das vezes nós colocamos algo na mão de Jesus e fala assim: ó, Jesus, está nas mãos do Senhor. Mas quando passa uma semana, quando passa um mês, que nós não vê aquilo resolvendo, nós vamos lá e toma da mão de Jesus de novo. Aí quando nós, irmãos, vamos lá e queremos resolver aquela situação que não está no nosso alcance, Jesus, Ele tira a mão dele, porque Ele olha e fala assim: mas se ela está querendo resolver, é porque ela com certeza sabe que ela pode resolver. Mas muitas das vezes nós não podemos resolver certas situações na nossa vida.
Muitas das vezes, certas situações na nossa vida, irmãs, que é só o próprio Deus que pode resolver. Somente o próprio Deus que pode colocar uma pedra em cima, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Hoje em dia a gente vê tantas mulheres, né, irmãs, sofrendo. Às vezes num casamento. Às vezes sofrendo por causa de um filho que está lá nas drogas, que está lá no mundo. Quantas mães deitam e não conseguem dormir porque o seu pensamento está lá no seu filho. Mas Jesus, Ele manda dizer para você nesta noite: descansa o seu coração, porque da tua família eu cuido, dos teus filhos eu cuido, da tua vida eu cuido. E no momento certo, irmãs, nós vamos ver o agir de Deus. Nós vamos ver Jesus trabalhar na nossa casa, na nossa família. Porque Jesus trabalha, irmãs. Jesus, Ele faz. Porque nós ouvimos testemunhos aqui no domingo que Jesus curou a irmã Andressa, que Jesus curou a irmã Sabrina. Para o homem não tinha jeito mais, para o homem às vezes estava difícil, mas Jesus foi lá, tocou, se recebe a cura e elas foram curadas. Jesus não precisa de muito, não. Jesus não precisa de circunstância para fazer, não, irmãs. Quando Jesus quer fazer, quando Jesus quer mudar uma história, Ele vai lá e muda a história. Quando Jesus quer curar uma enfermidade, Ele não precisa de muito, não. Ele vai lá e cura. Ele vai lá e toca. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer. O nosso Deus, Ele é poderoso para qualquer história, qualquer circunstância, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia, glória a Deus. E falando aqui sobre fardo, irmãs, quando alguns anos atrás, na minha caminhada cristã, eu era muito de ouvir conselho das pessoas. Às vezes qualquer coisinha que acontecia, eu já chegava em um, pedia um conselho, chegava em outro, pedia um conselho. E às vezes o conselho das pessoas não batia, irmãs. E eu ficava confusa. Falava assim, meu Deus, mas que conselho que eu vou seguir? A irmã falou que é para mim ir para esse lado. A outra irmã falou que é para mim ir para o outro lado. Só que eu aprendi na minha caminhada cristã, irmãs, que quando nós temos intimidade com o nosso Deus, nós não precisamos ficar em um e outro pedindo conselho, não. Nós dobramos nossos joelhos e pedimos conselho para o nosso Jesus, e Ele nos direciona no caminho que nós temos que seguir. Ele nos direciona no caminho que nós temos que andar. E quantas das vezes, irmãs, as pessoas colocavam um peso pesado sobre os meus ombros, e eu carregava, muitas das vezes cansada, e eu carregava aquele peso. Porque tem pessoas que colocam, irmãs, peso nos nossos ombros e acham que nós temos que carregar. Muitas das pessoas estão vivendo uma vida horrível, uma vida toda atrapalhada. Eu e você também temos que viver, mas nós não temos que aceitar isso, irmãos.